Bom dia, bom dia, bom dia. Você que me acompanha, você que me segue, seja bem-vindo, bem-vinda. Mais um dia, mais uma live. Vamos juntos. Deixa só o Instagram avisar que nós já estamos online. Já vamos começar. Vamos começar. Cabeleira, hein? Será que esse mês eu corto cabelo? Estamos aí, irmãos, nesses dias compartilhando sobre Pentecostes. Pentecostes é a festa dos céus abertos. É o momento onde Deus determina abrir os céus. Os céus estão abertos. Deus quer abrir os céus sobre a nossa vida, sobre a sua igreja, sobre o corpo de Cristo. Deixa o Instagram estar avisando aí que nós já começamos. Enquanto isso, vamos lá em Atos 2. O texto para hoje, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. O que esse texto fala? Fala sobre a descida do Espírito Santo. Fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Agora, presta bem atenção nisso. Na descida do Espírito Santo, aqui no verso 3, fala assim: apareceram distribuídas entre eles línguas. Anota isso, línguas. O que é língua aqui no original? Né? É a palavra glossa, que significa a língua como membro do corpo. Significa o idioma ou o dialeto usado por um grupo. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, porque veja bem, o Espírito Santo, quando ele veio, o texto aqui diz que apareceram sobre aqueles que estavam ali. Quantas pessoas estavam ali? 120 pessoas. Tinham 120 pessoas ali reunidas, orando, buscando, né, o derramar, o cumprimento da promessa. E o que aparece quando o Espírito Santo vem, né, é como que se línguas de fogo tivessem sido distribuídas. Agora, o que me chama a atenção é por que línguas? Por que línguas? Você nunca se perguntou a respeito disso? Por que línguas? Por que não veio como pé, como mão, como coração, como olhos, como boca, como ouvido? Mas ele veio como língua, né? E uma vez eu estava indagando sobre isso, né? O Espírito Santo despertou essa curiosidade. Por que línguas? E eu comecei a querer entender, e comecei a orar para entender por que ele veio como línguas. Porque se eu te perguntar aqui qual membro do corpo é o mais importante para você, você vai falar assim: eu acho que é o coração, acho que é a boca, eu acho que é o olho. Cada pessoa vai falar algo de uma maneira distinta. Porém, quando o Espírito Santo veio, ele veio como em forma de línguas, e línguas de fogo. E língua ali é língua mesmo, sabe, irmão? É a língua que nós conhecemos, aquela que você tem dentro da boca. E quando eu comecei a perguntar ao Espírito Santo por que de línguas, por que como línguas, por que não veio como pés, né? Os pés são importantes, porque a palavra fala quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? As mãos são importantes? São. Por quê? Porque as mãos são aquilo que eu estendo para ajudar o outro. Os olhos são importantes? São, porque são os nossos olhos que direcionam, né, o nosso caminhar. Nós precisamos enxergar. Outros poderiam falar o coração. O coração é importante? Sim, e a Bíblia fala muito do coração, né? Acima de tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, o nosso coração é importante? Sim. Mas quando o Espírito Santo ele não veio para distribuir coração, pé, mão. Está entendendo? Ele veio para distribuir língua.
E eu fiquei meio encucado e orando, falando, Espírito Santo, por que línguas? Por que como línguas? E eu vou compartilhar com você aqui hoje o porquê. O porquê da importância, né? Por que ele veio como línguas? Porque ele queria comunicar algo para mim e para você. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui nesses dias, onde estamos falando de Pentecostes, onde estamos falando de céus abertos, né? Você que já conhece um pouco da palavra, você sabe do poder da palavra que nós declaramos, o poder da palavra que nós liberamos, da palavra falada. A vida e a morte está no poder da língua. Vida e morte está no poder da língua. Então, se eu quero viver, eu tenho que aprender a falar direito. Agora, pessoas que estão morrendo, a primeira morte que acontece na vida de uma pessoa não é aquela que alguém vem e faz com ela, mas é o seu próprio falar. Quando você fala, você está determinando se você quer viver ou morrer. Né? A qualidade da vida que você tem é determinada a partir do seu falar. A maneira como você fala, como você comunica, e isso, querido, não é comunicando apenas com outras pessoas. A sua comunicação, tanto essa comunicação interna, mas também essa comunicação que você tem consigo mesmo, sabe? A maneira como você fala consigo mesmo, a maneira como você se expressa consigo mesmo, sabe? Isso é muito importante, porque vida e morte está sendo liberada justamente nesse momento. É um momento de liberar vida ou de liberar morte. A maneira como você está vivendo hoje, se você entender o que eu vou explicar aqui para você, o que vai acontecer? Se você mudar suas palavras, você vai mudar a sua vida. Se você mudar as suas palavras, a sua maneira de falar, se você aprender a falar direito, e nós estamos vivendo a década da boca. Dentro do calendário bíblico é a década da boca, da letra P, que fala do falar. Se o falar já é importante, quanto mais, sabe, nessa década que nós estamos vivendo. Há um endosso dos céus sobre o nosso falar. Então, o que eu falo determina a vida ou determina a morte. Agora, veja bem, vai comigo em Tiago, capítulo 3. Vamos entender aqui por que o Espírito Santo ele veio como língua. Eu vou compartilhar com você que veio para mim como revelação, né, e que isso possa abençoar a sua vida no dia de hoje. Por que o Espírito Santo veio como línguas? Não veio como mão, boca, pé, coração, olhos, mas ele veio como línguas. Olha que interessante. Tiago capítulo 3, no verso 1, fala assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que interessante que ele fala. Se alguém não tropeça no falar, se alguém não erra no falar, se alguém não cai pela sua própria boca, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quem sabe controlar a sua boca, coloca limites no seu corpo. Verso 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigirmos o corpo inteiro. Quando você vê uma pessoa montada em um cavalo, uma pessoa que está sendo conduzida por um cavalo, preste bem atenção. Como que ela conduz o cavalo? Ela coloca um freio na boca do cavalo e ela segura o freio, e quem segura aquele freio segura o corpo do cavalo inteiro. Quem tem o controle da boca do cavalo, porque na boca do cavalo é colocada... Me perdoa. É colocado um freio na boca do cavalo. Aí o que acontece? Quem segura aquelas cordas, segura o corpo do cavalo inteiro. É muito interessante isso aqui que o apóstolo Tiago fala. Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Quem colocou o freio na boca do cavalo e segura o freio, as cordas, segura também e vai dirigir o corpo do cavalo todo. Verso 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. O navio pode ser enorme, pode ser um transatlântico, de 3, 4, pode ser o Titanic. O que acontece? Não importa o tamanho do barco, mas a importância é quem segura o leme. É isso que Tiago está falando. Não importa
a grandeza do barco. A importância é quem segura o leme que dirige esse barco. Você está entendendo? Se você está entendendo, digita nos comentários. Línguas de fogo. Línguas de fogo. Por quê? Presta atenção, querido. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos dirigem os ventos. Os ventos vêm, jogam o navio para um lado, jogam o navio para o outro, joga para um lado, joga para o outro. Só que aqui fala assim, ó. Por um pequeníssimo leme são dirigidos, por onde quer o impulso do timoneiro. Quem é o timoneiro do barco? O timoneiro é o quê? O capitão, aquele que tem o leme na mão. Quem tem o leme na mão direciona o barco. Não importa o tamanho do barco. Importa quem segura o leme. Calma que você já vai entender. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva? Irmão, pode ser o Amazonas, a selva amazônica. Se chegar ali e lançar uma fagulha, aquela floresta toda pode pegar fogo, se alguém não vier apagar. Uma fagulha pode colocar fogo em uma floresta toda. O que Tiago está falando? Assim também é a língua. A língua se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha. Se uma fagulha pode colocar em chamas uma floresta, a língua também pode colocar em fogo toda a sua vida. Quando eu não sei falar, quando eu não sei controlar a minha boca, quando eu não sei controlar a minha língua, o que vai acontecer? Eu coloco em chamas o meu fogo. Tem pessoas nesse tempo que o corpo delas está em chamas e não é fogo do Espírito, sabe, querido? Não é o fogo de Deus, é o fogo de uma língua abrasadora. Verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Consegue imaginar isso? A língua é fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e ela tem poder para contaminar o corpo inteiro. A sua língua tem potencial para contaminar todo o seu corpo, como também é posta em chamas. Verso 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado no veneno mortífero. Todos os animais que nós conhecemos, eles são possíveis de se domar. Mas o que Tiago está falando aqui? Que a língua ninguém consegue domar. Por quê? Por quê? Verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, é carregada de veneno. Tem pessoas que se morder a língua, ela morre, ela suicida. De tanto veneno que ela carrega, ela é tóxica. Tem pessoas que, ó, é só morder a língua que ela cai dura. Tem pessoas, né, que a língua dela é como língua de encantamento. Se você começar a ouvir essa pessoa, ela te encanta, ela te enfeitiça, porque é uma língua peçonhenta. Então, é muito importante, irmãos, termos o discernimento, sabe, para discernir, sabe, quem é que nos fala. Quem é que nos fala e a fonte também pela qual nos é falado. Agora, verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou as videiras figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Agora, presta atenção, com a mesma boca que nós bendizemos ao Senhor, nós amaldiçoamos o homem que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Então, nós precisamos trabalhar na nossa fala. Mestre, mas o que o senhor quer dizer? Volta lá em Atos 2, estamos falando de Pentecostes, céus abertos. Mas é necessário comunicar isso aqui.
Eu sinto no meu espírito de comunicar isso aqui. Veja bem, porque lá no verso, vamos voltar aqui, Atos 2, verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Estamos falando de quê? Das línguas. O Espírito Santo poderia ter vindo como olho, boca, pés, mãos, corações, mas ele veio representando e pousou sobre cada um como línguas de fogo. Ele queria dar novas línguas. Por que novas línguas? Irmão, escreve isso. Escreve isso. Coloca isso de um lugar bem visível para que você nunca se esqueça. Quem controla a sua boca, controla a sua vida. Quem controla a sua boca, controla a sua vida. Lembra lá no livro de Tiago? Vamos voltar lá no livro de Tiago? Tiago 3, no verso 4, fala assim: observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos e rijos, de rijos ventos, por um pequeníssimo leme. A língua ela pode ser pequena? Sim. O corpo pode ser grande? Sim. Mas quem controla a sua boca, controla a sua vida. Então, o Espírito Santo ele veio como línguas, e apareceram entre eles línguas, como que línguas de fogo repartidas. Então, por que ele estava trazendo línguas? E por que ele não trouxe pé, mão, boca, joelho, coração? Por que ele não trouxe qualquer representação de outro membro do nosso corpo? Ele trouxe línguas. Porque quem controla a minha boca, controla a minha vida. Quem controla a minha língua, controla a minha vida. Quem direciona a minha língua, direciona a minha vida. E isso é muito importante porque para onde a sua língua aponta nesses dias? Para onde a sua língua está apontando em 2025? A maneira como a sua língua está sendo apontada nesse 2025 determina vida ou morte. Determina onde você chega, onde você permanece. Então, a nossa boca precisa estar sendo alinhada. Falar de Pentecostes é falar de ter um falar alinhado aos céus. É falar de ter a nossa boca, a nossa língua, sabe, tomada pelos céus. Porque muitas pessoas, de repente, elas não conseguem abrir a boca para trazer nenhuma comunicação divina, para compartilhar, para evangelizar o próximo, para falar das grandezas de Deus. Porque quando nós vamos lá em Pentecostes, volta lá, Atos 2, verso 2, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Ei, irmão, presta bem atenção. O falar em outras línguas aqui não fala do recalamassatalamachetere. O que acontece? Era um tempo de festa. E esse tempo de festas, Jerusalém era visitada por homens de todas as nações. No tempo de Pentecostes, e Pentecostes não começa aqui, começou lá em Êxodo 19. 50 dias depois da Páscoa, foi quando se estabeleceu Pentecostes, lá no Antigo Testamento. Aí aqui, nós estamos apenas vendo uma atualização daquilo que acontece depois da morte e ressurreição de Jesus, quando vem o primeiro Pentecostes. Presta bem atenção. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, de diversas nações. Vieram judeus de outras nações. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Entende? Eles não estavam ali, os homens, os 120, quando foram cheios do Espírito Santo e receberam novas línguas, eles não começaram a falar por isso, por mais que isso seja muito importante e edificante, o que eles receberam ali foi a capacidade do alto para falar em idiomas que eles jamais estudaram. O Espírito Santo, quando veio sobre a vida daqueles homens, veio para ensinar inglês, espanhol. Se fosse hoje, seriam esses os dialetos. Seriam esses os idiomas que eles estariam falando. Porque é o idioma das nações. Querido, quando o Espírito Santo veio ali, em Atos 2, ele estava trazendo o complemento para a grande comissão. A grande comissão, ela termina, né, ela acontece quando Jesus ele é levado aos céus e ele fala assim: não vos ausentei, eis que vos dei autoridade. Né? Ele fala assim: eis que toda a autoridade me foi dada
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Eles tinham que ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Porém, ele faz uma pausa, ele fala assim: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já tinham a autoridade, mas eles precisavam do poder. Eles já receberam a autoridade lá, quando Jesus ele é ressuscitado. Mas faltava um segundo momento, que era o momento de receber o poder. E o poder viria quando o Pentecostes acontecesse. O Pentecostes ia dar para eles o poder. Presta bem atenção. Verso 5 fala que... Verso 6. Verso 7 fala assim, ó. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? O que eles estavam falando? Ei, de onde esses homens aprenderam a falar na nossa linguagem? De onde esses homens aprenderam a falar no idioma, no nosso dialeto? Verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Porque, imagina, Pedro estava falando francês. Mas onde que ele aprendeu francês? Ele não aprendeu numa escola. Ele recebeu uma capacitação sobrenatural no momento do batismo do Espírito Santo e ele conseguiu falar em outros idiomas sem sequer ter assistido uma aula. Algo que é uma capacitação divina. Mestre, então eu posso receber um novo idioma sem precisar ir numa escola? Irmão, se Deus quiser te equipar com isso, Ele pode te equipar. E quando Ele trouxer esse novo idioma, Ele também está apontando as nações que Ele quer que você vá e fale da grandeza dele. Vamos continuar aqui no texto. Verso 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panflia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tantos judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Agora, como nós ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Para que Deus faz isso? Para que nós possamos comunicar a todas as nações, a toda a língua, a todo o povo, a toda a raça, as grandezas de Deus. Eles ouviam os discípulos que foram batizados no Espírito Santo, orando em outras línguas. E enquanto eles estavam orando, o que acontece? Eles ouviam as grandezas de Deus no seu próprio dialeto. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você no idioma que você conhece. Ele vai falar com você de forma clara e distinta. Abre um parênteses, irmão. Por que é importante entender isso? Porque muitas vezes, eu canso de ver isso. As pessoas falam assim: ora pelo irmão ali. Aí a gente está num momento, seja numa reunião menor ou numa reunião maior. Aí algumas pessoas gostam de colocar as mãos e começar a orar em línguas pelo outro irmão. Irmão, eu orar em línguas por você não te edifica nada, se você não souber interpretar o que eu estou orando. A oração em línguas, ela tem um propósito. E o propósito é edificação pessoal. Então não adianta o Adriano colocar as mãos sobre você e ficar dando rajada de língua 30 minutos, se você não sabe interpretar as línguas do Espírito. Agora, quando você tem a interpretação, isso pode gerar em você uma edificação. Do contrário, eu estou orando, eu estou com as mãos sobre você, mas eu estou orando por mim mesmo. Então, sabe, é necessário maturidade para entender isso. Porque eu canso de ver pessoas que colocam as mãos sobre outro e ficam orando em línguas. Irmão, eu orar com imposição de mãos sobre a sua vida em línguas, mas se eu colocar a mão e começar a orar, tá, você pode orar ali por alguns momentos para ativar o dom que há em você. De repente você tem um dom de discernimento de espírito e o dom estava desligado. Então no momento que você impôs a mão, você começa a orar em línguas para trazer uma ativação sobre o dom que você carrega, para que você tenha sensibilidade para discernir o que está acontecendo. Mas não é o correto eu colocar as mãos sobre você e eu tenho que orar por você, mas eu oro em línguas. Está entendendo? Isso é errado. Agora, o que é importante entender, irmão? O que eu quero que você leve
aqui hoje, que eu acho que é muito importante você entender. Quem controla a sua língua, controla a sua vida. E uma das evidências do batismo do Espírito Santo é a oração em línguas. Uma das evidências do batismo do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a oração em línguas. Porém, a oração em línguas, ela tem uma particularidade pessoal. Se você for em 1 Coríntios, vai lá, 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, olha o que fala. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Verso 2 aqui é bem claro. Quem fala em outra língua não fala a homem, está falando com Deus, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala em mistérios. Está falando em mistérios. Então, orar por uma outra pessoa em línguas é meio que involuntário. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Agora, verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Por isso eu te digo, quem ora em outra língua, ele está gerando uma edificação pessoal. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, isso é interessante você perceber, porque quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu recebo uma capacidade divina. Uma das evidências do batismo no Espírito Santo é a oração em línguas. Agora, presta bem atenção. Aqui nós estamos falando de orar em línguas, estamos falando também de um outro dom, profecia. Qual é a fonte que me possibilita orar em línguas? Quem ora em línguas, quem ora em outras línguas por quê? Porque ele recebeu um batismo no Espírito Santo. Amém? Você compreende isso? Agora, quem profetiza? O que essa pessoa precisa ter para profetizar? O que uma pessoa precisa ter para que ela possa profetizar? Imagine que os carros hoje, né? Hoje nós temos carros que funcionam a gasolina e a álcool. É flex que chama, né? Gasolina e álcool. Agora temos aí também o híbrido, né? Que também tem a energia, que tem também a bateria. Então, o carro ele pode funcionar em até de três maneiras diferentes, com combustíveis, né, diferentes. Agora, presta bem atenção. O que é que possibilita o cristão, filho de Deus, tanto a orar em línguas, quanto também a profetizar, que é o que está falando aqui em Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14. Né? O que é que nos possibilita? O que é que nos habilita para poder fazer isso? A fonte é a mesma, é o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo nos habilita tanto para orar em outras línguas, mas também para profetizar. Quando eu oro em outras línguas, eu edifico a mim mesmo, mas quando eu profetizo, eu estou edificando o outro. Se eu tenho que orar por alguém, é mais correto que eu profetize sobre a vida dessa pessoa do que propriamente eu fique com as mãos sobre ela orando em línguas. Por quê? Eu vou liberar sobre ela uma mensagem que ela vai entender se eu profetizar, muito mais do que se eu ficar orando em outras línguas. Agora, vai comigo em Números 11, para a gente fechar aqui nessa manhã. Números 11, Números capítulo 11. Números capítulo 11. O que acontece aqui em Números capítulo 11? Números capítulo 11 fala o seguinte: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades de Israel. As extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande
desejo da comida dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão a este maná. Era um maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num graal o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Aí, o que acontece? Veja, Números capítulo 11 começa mostrando o povo murmurando ao Senhor por aquilo que eles estavam vivendo. O que eles estavam vivendo? Eles estavam em um tempo de transição. Deus tinha tirado o povo do Egito, levando o povo para a terra da promessa, para Canaã. Aí, aqui no capítulo 11, o povo começa a se queixar. Queixar é o quê? Murmurar. O que é uma murmuração? Se você está anotando, anota isso, grava isso para nunca mais se esquecer. O que é uma murmuração? Quando você murmura, você está falando para Deus o seguinte: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Senhor, se eu estivesse no seu lugar, eu iria fazer muito diferente do que o Senhor está fazendo. Ou seja, a pessoa está dizendo para Deus que ela seria melhor do que Deus. Está entendendo, irmão? Uma pessoa, quando ela murmura, ela está falando para Deus que Deus não está sendo suficiente. Essa é a verdade. Só que o que acontece quando uma pessoa murmura? Murmurar, dentro da linguagem figurativa que eu carrego, murmurar é jogar pedra para o alto. Você já jogou pedra para o alto? Pega uma pedra bem grande, joga ela para o alto e olha o que acontece quando você joga a pedra para o alto. Assim como ela sobe, ela desce. Ela desce e cai aonde? Na cabeça de quem jogou ela para o alto. Então, quando eu murmuro, eu estou jogando pedras para o alto. A minha murmuração é jogar pedra para o alto. Se eu jogo pedra para o alto, pedra cai na minha cabeça. De repente, por isso, muitos estão com a cabeça doendo nesses dias, de tanta murmuração. Agora, qual é o órgão do corpo que gera murmuração, irmão? A murmuração é liberada através da nossa boca, é liberada através da nossa língua. A nossa língua é usada, né? Pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Não. Agora, pode uma boca que bendiz ao Senhor também amaldiçoar o seu irmão? A palavra diz que isso não é correto. Agora, pode uma boca que dá graças também ficar murmurando? Não dá, irmão. Preste bem atenção, quando eu murmuro, eu estou liberando o inferno para agir na minha vida. Enquanto eu estou murmurando, eu não estou em acordo com aquilo que os céus estão declarando. Então, volta lá naquilo que eu falei com você agora há pouco. Quem controla a minha língua, controla a minha vida. Quem controla a minha língua, controla a minha vida. Assim como o barco, né? As embarcações, por mais que elas possam ser grandes, quem controla o leme, o timoneiro, determina para onde o barco vai. Então, independente do seu tamanho, quem controla a sua língua, controla a sua vida. Mestre, eu controlo a minha língua. Irmão, só se for através do Espírito Santo. Então, estes são dias de Pentecostes. E nos dias de Pentecostes é importante entender que ele veio para distribuir línguas como que de fogo. Então, eu preciso submeter o meu falar ao Espírito Santo. Eu preciso receber essa capacidade divina, que o Espírito Santo ele não apenas seja na sua vida uma sensação, uma emoção, o desejo de apenas querer fazer algo que outros também, que você possa conhecer e estar no meio deles, também já fazem, que você somente queira fazer algo para estar harmonizado com as pessoas, mas que o desejo do seu coração seja realmente, sabe, que o Espírito Santo ele preencha tanto a sua vida ao ponto de governar a sua boca.
Quem controla a minha língua controla a minha vida. Agora, presta bem atenção. O povo estava indo para onde? Números 11, Números capítulo 11. O povo estava saindo, eles tinham sido arrancados do Egito, debaixo de uma mão forte, e estavam indo para a terra da promessa, para Canaã, uma terra que manda leite e mel. Agora, vou pegar o verso aqui, verso 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ser tão grande, a ter grande desejo da comida dos egípcios. Presta atenção, Deus tirou o povo do Egito, colocou em rota, eles estavam em transição, eles estavam no meio do caminho, eles estavam indo para a terra da promessa. Eles não estavam mais no lugar de onde Deus os tirou, eles estavam na transição para o lugar que Deus queria levar a eles. Só que aquele lugar era o deserto. O deserto faz parte da caminhada de todo cristão. Agora presta atenção, no deserto eles começaram a ter desejo pela comida do seu passado. Isso ficou claro através do quê? Da língua, da boca. A boca deles falava mais do passado, da comida do passado, do que do futuro. Tá entendendo, irmão? O perigo disso? Deus te tirou, você acabou de viver também um tempo de Páscoa. Acabamos de celebrar a Páscoa. Saímos da Páscoa, entramos no tempo de transição. Estamos no mês de Sivan. O mês de Sivan fala da tribo de Zebulon. E na tribo de Zebulon fala de quê? Fala daqueles que Deus levantou, né, de uma unção empreendedora, de uma unção para gerar recursos. E quando eu falo de recursos, irmão, pense também em recursos financeiros. Então, existe uma habilitação, uma capacidade divina que Deus está ativando no seu povo nessa estação. Só que eu não posso estar indo para o meu futuro com o meu coração e a minha boca presa ao meu passado, falando das coisas do passado, olhando para o meu passado e falando como era bom, como era bom, como era bom. Presta atenção, tudo que eles estão reclamando aqui em Números 11 é do tempo deles de escravidão. Eles estão com saudade, quando eles falam que eles estavam com saudade, né? Eles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Verso 5, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, comia de graça? Que história é essa? Que história é essa que você comia de graça no Egito? Você não lembra o preço que você pagava lá no Egito para comer as coisas do Egito? Escravidão. Escravidão. A palavra egípcio, irmão, no original significa dificuldades dobradas. Então, no tempo do Egito, eles comiam o que comiam debaixo de dificuldade dobrada. E Deus tirou eles daquele lugar, eles estavam indo para o seu futuro, mas a boca falava das coisas do passado. Quem controla a sua língua, controla a sua vida. Irmão, você não vai chegar no lugar do seu destino falando das coisas do seu passado. Você não vai avançar naquilo que Deus tem para a sua vida se você não alinhar a sua boca. Quem controla a sua língua, controla a sua vida. Para onde a sua boca está apontando, para onde a sua língua está apontando nesses dias, é o lugar onde você vai chegar. Então, aprenda a falar mais do seu futuro, daquilo que Deus já falou sobre você, que Ele vai fazer. Comece a carregar a sua boca com isso. Mas é tão difícil falar dessas coisas. Se isso é difícil, é porque isso ainda não entrou no seu coração. A palavra de Deus fala que aquilo que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Irmão, que esses sejam os dias onde o seu coração seja cheio daquilo que os céus já falaram ao seu respeito. Eu não quero saber de onde Deus te tirou, mas que fique bem claro para você o lugar para onde Deus quer te levar. E falar sobre o lugar que Ele quer te levar está pavimentando esse caminho. Está colocando paralelepípedos espirituais, está pavimentando um caminho de onde você está para o lugar que Deus quer te levar. Mas aprenda a falar mais do seu futuro, do seu destino, do que do seu passado. Tem pessoas que têm uma boca muito boa para falar do seu passado, para falar do lugar que Deus tirou elas, para falar e das experiências que vivia no Egito. Ei! Deus te tirou desse lugar. Pare de ter desejo do Egito. E eu não sei qual é seu Egito. De repente, seu Egito era um Egito emocional. Um Egito
na vida sentimental, um Egito na vida financeira, um Egito na vida ministerial. Não sei. Eu não sei qual é o lugar de onde Deus te tirou. Mas para você isso tem que ficar claro. Porque tem muitas áreas na vida de pessoas que não rompem porque elas só sabem falar e ter olhos para o passado. Quem controla a sua língua controla a sua vida. Se em Atos 2, quando o Espírito Santo veio, ele veio sendo representado através de línguas e línguas como de fogo. A palavra fala que ele queria dar uma nova linguagem. O que é que isso comunica? Que ele queria dar uma nova linguagem, uma nova língua, um novo dialeto, uma nova maneira de se comunicar, de se expressar através do nosso falar. Irmãos, que o Espírito Santo possa encher você nesse dia. Que estes sejam dias não apenas de céus abertos, mas também que o seu coração esteja aberto, desejoso. Mestre, mas o Espírito Santo ele pode vir sobre todos? Ele pode vir sobre todos. Mas há em você o desejo? Você tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é só se arrepiar, irmão. Ser cheio do Espírito Santo não é só se emocionar. Não é só ficar orando em línguas. Vai muito além disso. Se quando você abre a sua boca você não consegue compartilhar nada da grandeza de Deus, você não está cheio. Você ainda não foi cheio. Uma pessoa que foi cheia, ela transborda. Uma pessoa que foi cheia, ela aprendeu a transbordar. Ela vive um transbordo contínuo. Um transbordo contínuo. Está entendendo? Quem foi cheio transborda. Quem não foi cheio, irmão, ele vive de sobrevivência. Irmão, saia do modo sobrevivência. O Espírito Santo está disponível. Só que, de repente, você buscou ele pela inclinação errada. Você até recebeu o batismo no Espírito Santo, mas não sabe viver, sabe, além daquela experiência que você teve. Presta atenção, Atos 2, vai lá, Atos 2. O que fala? Fala da descida do Espírito Santo. Atos 2 fala sobre isso. Atos 2, capítulo 1, fala assim, a descida do Espírito Santo. Aí eu vou passar Atos 2, eu vou passar Atos 3, e eu vou chegar em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, deixa eu achar o verso aqui. Atos capítulo 4, verso 26, e a gente vai encerrar. O que acontece? No capítulo 3, capítulo 4, Pedro e João vão parar no Sinédrio. Eles foram presos, eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a liberar tanto poder de Deus, sabe, no caminhar deles. Era algo tão poderoso que estava incomodando. Presta bem atenção. Se você vem aqui, Atos capítulo 4, verso 13, fala assim, ao verem a intrepidez de Pedro, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Porque eram homens incultos, iletrados, não eram homens estudados, não eram os melhores homens que as escolas de Jerusalém formaram. Não, eles eram homens incultos. Mas eles estavam liberando tanta presença, tanto poder de Deus, era algo tão tremendo, né? E o alvoroço que estava aqui é por quê? Porque um homem que estava enfermo há mais de 40 anos, um homem que era aleijado, um homem que ele não tinha capacidade de andar há mais de 40 anos, foi tocado pelo poder de Deus e aquele homem começou a andar. Agora, no verso 24, verso 23, olha o que acontece. Atos 4, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, eles, unânimes. O que é a palavra unânime? Olha que poderoso que é isso aqui.
unânimes. No original é a palavra homotumadon, que significa com uma mente, de acordo, com uma paixão. A unanimidade deles ali, naquele momento, olha o que vai resultar. Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Verso 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmão, Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. Atos capítulo 4, eu não sei te dimensionar quanto tempo entre um evento e o outro. Mas em Atos capítulo 4, verso 31, eles estavam orando. E a palavra fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que acontece? Não existe um enchimento que vai durar a vida inteira. Todo homem de Deus já entendeu isso. Não existe um único enchimento que vai te levar até o final. É necessário, de tempos em tempos, parar e se reabastecer do Espírito Santo. E ser cheio novamente. E ser cheio, irmão, significa o quê? Que você transborde. Que você, ao abrir da sua boca, a vida dele que está enchendo a sua vida saia naturalmente. Você não vai ter medo de dar porque vai te faltar. Não é sobrevivência. Na sobrevivência, cada um fala assim, ó, hoje vai ser eu que vou colocar, amanhã você coloca, hoje eu acendo o fogo, aí amanhã você acende o fogo, aí no outro dia eu apago e o outro acende, e assim a gente vai fazendo. E cada dia a gente vai ter um pouquinho de luz e todo mundo vai ter ainda um pouquinho para si. Só que veja bem, isso é um pensamento da sobrevivência. É a mentalidade de quem quer sobreviver no Senhor. Deus não te chamou para sobreviver, querido. Ele te chamou para viver e viver uma vida abundante. E na vida abundante, veja bem, você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode dar do que você tem. Então, se você tem dificuldade, trava, na hora que tem que falar alguma coisa da parte de Deus, é porque você ainda não foi cheio. Adriano, mas por que você está falando isso? É porque você tem que ser cheio. Só que esse ser cheio, ele começa com um desejo. Ele começa com um desejo. Porque de repente você está olhando para pessoas e para pessoas que não tem nada de Deus. Aí você já se sente muito bem. Quando você olha para quem não tem nada, para quem vive uma vida perdida, vive uma vida mundana, vive uma vida na prática do pecado, e você olha assim, você fala assim, mas eu já vou na igreja uma vez por semana, já tá bom. Já tá bom. Tá melhor do que o que não faz nada. Mas veja bem, esse não é o plano de Deus, irmão. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a nossa vida possa entrar em um nível de plenitude. Plenitude. Adriano, me mostra isso. Efésios 3, 19. Efésios 3, 19. Vai no 18 primeiro. Vai no 17. Fala assim, ó. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Irmão, Deus é 4D.
4D, 4 dimensões, 4 direções. Olha para você ver. Largura, comprimento, altura e profundidade. Você não consegue esgotar o conhecimento de Deus. Você pode buscar. A fim de que poderdes compreender com todos os santos, com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Deus quer que eu e você estejamos plenos, só que tem que haver o desejo. A plenitude, ela vem pelo desejo, porque de repente você já teve até uma experiência com o Espírito Santo, mas eu quero declarar sobre a sua vida aqui para a gente encerrar, que você deseje a plenitude, que você busque a plenitude, que você pague o preço pela plenitude. Pagar o preço, Adriano, não é pela graça? Sim, ter uma experiência com o Espírito Santo é pela graça. Ser cheio vai envolver dedicação, vai envolver desejo. Para você entender isso de uma forma clara, você pode estar sentado na sua casa, agora é hora do almoço. Você pode estar sentado na sua casa agora e você está sentado sentindo o cheiro da comida que está pronta. Só que aí você olha para alguém dentro da sua casa, né? Se você é homem, você olha para sua mulher e fala assim: ei, faz um prato e me serve. Ela pode fazer o prato e te servir. Agora, se você realmente tiver fome, você vai se levantar e vai buscar o alimento. Você não vai esperar alguém colocar na sua mão. O problema é que hoje nós temos uma geração que fica esperando alguém colocar na mão. A geração que espera alguém colocar na mão é uma geração que ela vive da aparência. Ela até parece que tem, mas não tem. Ela até parece que é, mas não é. Porque é uma geração muito fraca, porque ela não se alimenta da maneira como ela pode se alimentar. Irmão, aumente seu desejo. A minha oração por você aqui, para que possamos encerrar, é que você aumente o seu desejo de ter uma experiência nova e fresca com o Espírito Santo de Deus. E principalmente neste mês, que é um mês onde os céus estão abertos, é um mês onde o Pentecostes está acontecendo, essa festa, esse portal espiritual está aberto. Deus não quer apenas que você tenha uma experiência rasa, é que você realmente seja cheio, que você viva a plenitude. Irmão, quando você for cheio, você vai transbordar. Ser cheio é transbordar. Não é ficar medindo o que você tem que falar, se você pode falar. Irmão, para de guardar. Coloca para fora. Ah, mas eu não consigo. É porque você ainda não foi cheio. Seja confrontado por isso nesse dia. Que tudo que você não consegue transbordar é porque você ainda vive na mentalidade da sobrevivência. Tudo que você não consegue transbordar é porque você ainda se preocupa apenas consigo mesmo. Então, é tempo de transbordar. E Deus está com os céus abertos, pronto para derramar na vida daqueles que querem ser cheios. Eu quero, mano. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu tenho buscado mais do Senhor para mim nesses dias. Esse é um mês que eu quero realmente buscar mais do Senhor para minha vida, para minha casa, para minha família. Tenho meu trabalho, tenho minhas demandas, mas eu não quero diminuir. Sabe? Desejo do meu coração, sabe? É que o que acontece, né? Se você pegar uma foto minha de 10 anos atrás, eu tinha mais cabelo preto, né? Os anos estão passando para mim, né? Isso tem ficado cada dia mais claro, né? Quando eu olho no espelho, os anos estão passando para mim. A minha idade, né? Eu estou envelhecendo. Só que dentro de mim existe um espírito, e a minha oração é que, Senhor, renova o meu espírito, né? Os anos podem passar, e eles vão passar e vão cobrar os seus juros. Mas, Senhor, dentro de mim existe um espírito, e o meu espírito, ele se renova a cada dia no Senhor. Ele se renova. Quando você vai ali em Números capítulo 13, 14, você vai ver Caleb. Caleb, ele me emociona muito, porque dos 12 espias que foram enviados para ver a terra da promessa, eles ficaram 40 dias na terra da promessa e voltaram com relatos para testemunhar o que eles viram. Então, quando eles voltam, dos 12, os 12 falaram que a terra era boa, que a terra era abundante, que manava leite e mel. Porém, 10 ali inflamaram a incredulidade no coração do povo, falando que tinha gigantes.
E apenas 2 conservaram a sua boca. Apenas 2 conservaram a sua boca. Quem controla a sua língua, controla a sua vida. Para onde a sua língua aponta, você vai chegar lá. Aí, os 10 começaram a inflamar o povo e falar, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Aí o que acontece? Apenas Caleb e Josué se mantiveram firmes e não renunciaram. E não declararam incredulidade. A palavra fala que Deus fez uma promessa para Josué e Caleb. Falou para eles, falou assim, de todos que foram lá, vocês serão os únicos que vão pisar naquela terra. Acima de 20 anos aqui, todos vão morrer. Porém, vocês vão ser os únicos acima de 20 anos que eu vou permitir entrar na terra da promessa. E por que eles foram permitidos entrar na terra da promessa? Porque a boca deles não voltou atrás. Eles não declararam contrário àquilo que Deus já tinha falado. Aí, presta atenção, eles continuaram declarando o seu futuro e isso, no mundo espiritual, foi um endosso para que eles pudessem viver a terra da promessa. Os anos passaram, irmão. Os anos passaram, eles vão passar. Aí, sabe quanto tempo se passou? 45 anos. Depois de 45 anos, eles estão lá na terra da promessa. Moisés já tinha morrido. Josué, que era o cara. E chegou a hora de repartir as terras, de entregar as terras para aqueles que seriam os donos. E quando chega na vez de Josué que estava repartindo. Quando chega na vez de Caleb, aí ele olha para Caleb e entrega para Caleb. Caleb falou, eu quero o Monte Hebron. Irmão, só para falar do Monte Hebron é uma aula tremenda, porque tem um significado tão lindo. O Monte Hebron era como se fosse uma cobertura. Ele falou, eu quero morar na cobertura. Eu quero a vista mais bonita dessa terra. Agora, sabe o que me chama a atenção? Tinham se passado 45 anos. Josué, quando ele foi lá, ele estava com 40. Ele já estava com 85 anos de idade. Ele estava com 85 anos de idade. Quando ele recebe a terra da promessa dele. A promessa dele, ele esperou 45 anos a promessa se cumprir. Quando a promessa se cumpriu, sabe o que ele declara? Sabe o que ele declarou? Ele olhou e falou assim, eu estou tão forte hoje como no dia que eu recebi a palavra. Eu estou tão forte hoje, Josué, como no dia que eu recebi aquela palavra. Ah, mas lá tem gigantes. Ele falou, pode ficar tranquilo. Eu estou com a mesma força que eu tinha no dia que eu recebi. Os anos passaram, meu físico pode ter uma aparência de que eu envelheci. Mas dentro de mim existe ainda tanta força que você não está entendendo. No dia que eu recebi a palavra de Deus, eu fui fortalecido por ela. E essa palavra, eu guardei ela, ou melhor, porque eu guardei essa palavra me guardou e me sustentou, eu estou aqui hoje, 45 anos depois, para te dizer que eu ainda estou tão forte hoje como no dia que eu recebi a palavra. Mas o que você está falando? Eu vou te dar outro código aqui para você encerrar e guardar. A palavra que você guarda, te guarda. A palavra que você guarda, te guarda. Ele guardou uma palavra há 45 anos. No dia dele receber a promessa, ele falou assim, eu estou tão forte hoje como no dia que eu recebi a palavra. A palavra que você guarda, te guarda. O que Deus tem falado da sua vida, você tem guardado? Guardou, armazenou essas palavras no seu coração, tem se alimentado delas. Deixe o seu coração ser cheio dessas palavras. A sua boca fala daquilo que o seu coração é cheio. Existe uma conexão direta entre o coração e a boca. A minha boca só pode falar sobre o meu futuro se o meu coração tiver sido cheio daquilo que Deus já falou sobre o meu futuro. E quanto mais o meu coração é cheio, mais a minha boca será cheia. E presta atenção, enquanto eu guardo a palavra me guarda. Todas as pessoas morreram pelo caminho, Josué sobreviveu. E ele ainda tem a capacidade de falar, eu estou tão forte hoje como no dia que recebi a palavra. A palavra que você guarda, te guarda. Deus abençoe sua vida. Amanhã nós voltamos. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa tarde. Obrigado
Obrigado por nos fazer entender o poder que há na nossa boca, aquilo que nós falamos, como isso é importante. Pai, purifica a nossa boca, purifica o nosso falar, a nossa língua, tira toda a malignidade, tudo aquilo que contaminou o nosso corpo através do nosso falar. Pai, eu te peço perdão nessa hora. Jesus, vem com teu sangue nessa hora e purifica o nosso falar. Purifica o nosso falar, limpa o nosso falar, tira toda a imundície do nosso falar, da nossa boca, que a nossa boca seja limpa, que o nosso falar seja limpo, seja santo, seja puro. Pai, que a nossa boca seja purificada pelo Senhor, que a nossa língua seja purificada pelo Senhor, que possamos, ó Pai, não mais sermos governados por um falar errado, mas assim como o timoneiro que segura o pequeno leme e ele direciona todo o barco, Espírito Santo de Deus, direciona a nossa vida, governa nosso falar, toma o nosso falar. Se o Senhor governar o nosso falar, a nossa língua apontará para o lugar certo. Pai, que estes sejam dias de relembrar tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Cada palavra, cada promessa, e eu sei que a palavra que eu guardo me guarda, que aquilo que o Senhor falou, se eu guardar isso no meu coração, a minha boca vai falar dessas palavras, dessas promessas, e vão me direcionar para o meu futuro. Pai, em nome de Jesus, declaramos que o nosso coração nesses dias seja cheio da palavra, cheio da verdade, cheio daquilo que o Senhor já falou a respeito de cada um. Eu declaro que palavras proféticas que já foram liberadas e estavam esquecidas, sejam relembradas nesse tempo. Sejam relembradas nesse tempo. Pai, e que possamos entender que o Senhor não quer apenas que venhamos a viver uma experiência espiritual. Ser cheio do Espírito Santo vai muito além disso, Pai, que haja esse desejo em nós, que haja essa fome espiritual em cada um de nós, por sermos cheios do Teu Espírito. Espírito Santo, e onde houver fome, onde houver sede, onde houver desejo de ser cheio pelo Senhor, encontra cada vida. Encontra cada vida. Vem e sacode, vem e faz de novo. Vem e faz de novo. Seja dentro do quarto secreto, seja em meio às reuniões, em meio às multidões, mas encontra aqueles que têm sede, aqueles que têm fome, aqueles que desejam ter um novo enchimento, assim como os discípulos, os apóstolos, em Atos 4, no verso 31. Que possamos ver as estruturas sacudir, Pai, e que mesmo em vistas das perseguições e das ameaças, que não venhamos paralisar, mas que possamos nos levantar, assim como os apóstolos se levantaram ali, unanimemente, para orar, clamar e buscar. Para pedir mais daquele poder que gerou confusão. Não importa a confusão que esse mundo possa receber, nós queremos ver o Teu poder agir, que o Teu poder haja em nós e através de nós. Essa é a minha oração nessa tarde, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus abençoe você. Por estar aqui, Gisele, Deus te abençoe, que Deus toque a sua vida. Virtude é o transbordo, que você transborde da presença, da palavra, da unção, que ao abrir da sua boca, palavras de sabedoria, palavras cheias de graça, de unção, sejam liberadas através do seu falar, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmãos, amanhã estamos de volta, 11h30, e amanhã vai ser uma paulada. Se prepara. Sabe por quê? Pentecostes é tempo onde Deus quer elevar o nosso nível de força. Deus quer elevar o nosso nível de força. Você consegue entender isso? Há uma nova capacidade que Ele quer nos dar. Então amanhã eu vou falar com você sobre isso. Venha preparado, traga seu caderno, porque você vai ter muita coisa para anotar. E a fraqueza, sabe a fraqueza? Aquela fraqueza que te acompanha? Amanhã nós vamos colocar um fim nela, em nome de Jesus. Então Deus abençoe e te aguarda amanhã, 11h30.